Bom dia, boa tarde, boa noite, paz e bem. Meu nome é Emerson Sbardelotti e nós continuamos aqui todas as segundas-feiras no Paz e Bem, falando, debatendo, explicando, refletindo sobre Medellín. Memória, profetismo e esperança na América Latina. Falamos sobre o contexto histórico nas últimas 3 segundas-feiras passadas, desculpa, e hoje vamos falar de um texto escrito pelo Rafael Rodrigues da Silva, meu querido amigo, professor de Bíblia, e atualmente na direção nacional do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. Então, Rafael escreve sobre Medellín e a leitura da Bíblia. Na segunda metade do século passado, as igrejas cristãs do Brasil e da América Latina foram marcadas por um vento novo que soprou e entrou por suas janelas. E desde então, as igrejas cristãs e a teologia subjacente a esse novo ardor missionário e comprometido marcou um novo jeito de se achegar às Escrituras. Certamente, nesse caminhar com os oprimidos e com uma leitura engajada da Bíblia, teve avanços, recuos e muitos enfrentamentos e debates. Esse vento novo que balançou as igrejas, a meu ver, é marcado por 2 movimentos dentro das igrejas. O primeiro movimento se dá no âmbito das igrejas protestantes históricas, provocada a redimensionar sua missão e sua eclesiologia, e o segundo é o adornamento na Igreja Católica, com o Concílio Ecumênico Vaticano II. Se de um lado o protestantismo histórico compreendeu a sua missão a partir da realidade social e foi impulsionado pela contribuição de Richard Shaw para uma teologia com os oprimidos, do outro, a Igreja Católica buscou caminhar com os oprimidos a partir das conferências episcopais latino-americanas de Medellín, de 1968, e de Puebla, de 1979, enquanto marcas do adornamento para a teologia e eclesiologia apontadas pelo Vaticano II. Nesses mais de 50 anos da Conferência de Medellín, é importante olhar para o processo que esteve em seu nascedouro, o resgate da força social do Evangelho e das comunidades cristãs como fermento de uma sociedade justa e fraterna, bem como refletir os desafios que foram enfrentados juntos com os frutos que colhemos no âmbito da leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia, a partir das condições sociais, desde os anos de 1950, e a irrupção dos pobres na igreja depois de Medellín, são dimensões imprescindíveis nesta celebração. Pensar esta memória para a caminhada da igreja comprometida com os pobres e o anúncio do Evangelho nos remete à fala de Milton Schwantz na abertura do vídeo de entrevistas produzido por Faustino Teixeira pelo Iser Assessoria, Bíblia, Deus Vivo. Abre aspas. Este é um fenômeno em nossas igrejas.
que a nova leitura da Bíblia na América Latina representa um grande desafio. A Bíblia sempre foi um livro muito importante em muitos momentos da história. Ela desafiou a igreja. Neste momento, a Bíblia revigora essa sua presença a partir de perguntas novas. E uma delas é que há um novo sujeito histórico lendo a Bíblia na América Latina. São os empobrecidos. O novo desafio é que a Bíblia hoje é um livro das igrejas e não de uma igreja. Ela traz uma contribuição importante para a unidade das igrejas. A Bíblia hoje é lida a partir das experiências do povo, as experiências das praças e das casas. Qual é a contribuição da leitura da Bíblia na constituição do novo cidadão latino-americano? Por certo, há novos enfoques que hoje estão sendo trazidos à tona na América Latina. Fecha aspas. Então, nessa introdução do Rafael Rodrigues da Silva, a gente vê claramente que a Bíblia, para ser um livro transformador, ela precisa estar justamente na mão do protagonista, que é a pessoa empobrecida. É ela que transforma o seu viver. A teologia vem em segundo lugar, é o que acompanha. Eu me lembro das primeiras vezes que eu estive com o Frei Carlos Messers, há muitos anos atrás, que ele dizia que Deus havia escrito 2 livros. O primeiro livro foi a nossa vida. O primeiro livro que Deus escreveu foi a nossa vida. E o segundo livro foi a Bíblia. O primeiro livro Deus escreveu a partir do seu próprio coração, do seu amor infinito, da sua imensa sabedoria. E a Bíblia, ele nos dá esse conhecimento, essa sabedoria, e nós, pautados no dia a dia de nossas ações, de nossas atividades, de nossas alegrias e tristezas, nós fomos escrevendo o segundo livro, a Bíblia. A Bíblia é um livro transformador porque não está presa ao tempo. Ela faz do tempo a sua testemunha. A Bíblia faz do tempo o seu laboratório para que nós sejamos mulheres e homens novos. Mas Deus escreveu primeiro a vida. Por isso, nós somos, desde os nossos batismos, defensores da vida. Não podemos ser diferentes. Precisamos sempre defender a vida. A Bíblia e o jornal. Leitura desde as condições sociais. As igrejas protestantes deram passos importantes para uma nova forma de ser igreja, a partir da dimensão missionária e revolucionária apresentadas pela atuação de Richard Shaw no Seminário Teológico de Campinas. Abre aspas. Há homens que veem mais longe do que os outros e apontam para horizontes novos. Um deles foi Richard Shaw, missionário norte-americano. Estrangeiro, ele nos entendeu melhor do que nós mesmos e nos revelou o nosso destino. Identificou-se com a América Latina e assumiu-a como sua pátria. Tornou-se um profeta e toda uma geração de estudantes universitários, seminaristas, jovens e leigos comprometidos com o destino do nosso continente foi marcada pelo seu pensamento e pelos seus atos. Naqueles anos, meados da década de 1950, antes do Concílio Vaticano II e no início da década de 1960, antes de qualquer coisa,
que se parecesse com teologia da libertação, antes das comunidades eclesiais de base, as palavras de Shaw eram profecias, visões de futuros ainda não nascidos. Dentro desse livro de memórias, memórias de um passado em que uma coisa nova começou, testemunhos passados do presente em que vivemos. Fecha aspas. Richard Shaw provocou muitos estudantes e líderes das igrejas para uma inserção na vida do povo, pois uma igreja missionária tem que responder aos desafios e estar atenta às mudanças e transformações da sociedade. Esse grande teólogo e missionário conseguiu cativar uma juventude que naqueles tempos estava cansada do conservadorismo e do proselitismo tão forte nas igrejas. E era preciso provocar as igrejas para fora dos seus muros. Assim, descobrem através de Richard Shaw, em suas aulas e escritos, uma nova maneira de ler a Bíblia, uma atração jamais sentida outrora pela reflexão teológica e um desejo imenso de assumir os riscos da fé nas dimensões seculares da vida. Assumir os riscos da fé nas dimensões seculares da vida. Fé e vida andam juntos, gente. Não dá para separar. Não são como água e óleo. Elas estão entrelaçadas como uma grande teia de aranha. Fé e vida. Ao ressaltar a contribuição da Bíblia nas lutas sociais, teologicamente evoca-se a figura do Senhor Deus, conhecido como Javé, Deus libertador dos escravos, e a radicalização do ideal democrático de Jesus, e socialmente apresenta a provocação de que a atuação dos membros da igreja não pode se reduzir à dimensão espiritual, ou seja, é preciso levar em conta as exigências do compromisso político. Vamos repetir. Ao ressaltar a contribuição da Bíblia nas lutas sociais, teologicamente evoca a figura de Javé, Deus libertador dos escravos, e a radicalização do ideal democrático de Jesus. E socialmente apresenta a provocação de que a atuação dos membros da igreja não pode se reduzir à dimensão espiritual. Ou seja, é preciso levar em conta as exigências de compromisso político. E nada melhor do que falar desse compromisso político quando você assistir um vídeo do Movimento Nacional Fé e Política. Movimento que está aí há 35 anos trabalhando as dimensões da fé e as dimensões da política como transformação para toda a vida. Abre aspas. Se lemos a Bíblia sem ideias pré-concebidas, dispostos a permitir que ela nos oriente, fica claro que o Deus da Bíblia está atuando politicamente na história em todo o tempo. Se seguimos o que ele manda, teremos que fazer o mesmo. Podemos dizer ainda mais: nosso Deus revela-se através das ações de caráter político. Ele dá início a seu povo escolhido através de uma rebelião de escravos. Ele é o líder desse povo numa insurreição. A vida de seu Filho, Jesus Cristo, é tal que ele é atacado fortemente pelos líderes religiosos e políticos de seu tempo, denunciado como subversivo e condenado à morte. E como já temos assinalado, a vinda do Espírito Santo levou todos os crentes
a organizarem a sua vida comunitária de uma forma que hoje teríamos que chamar socialista. Para Jesus, somos chamados a fazer de nossas vidas uma expressão dinâmica e total de amor. Porém, se realmente amamos aos que estão morrendo de fome, poderemos estar satisfeitos dando um pouco de comida a alguns povos? Ou teremos a responsabilidade de lutar para organizar a vida econômica de tal forma que não haja famintos? Se amamos os oprimidos, as vítimas da exploração e da justiça, basta orar por eles? Ou teremos de lutar para mudar as estruturas da sociedade a fim de que não haja tais injustiças? Há outra coisa, que para mim é mais sério. Se pensamos que não devemos entrar nas lutas sociais e políticas, não é porque tenham lido isto na Bíblia, é porque muitos líderes dos movimentos evangélicos nos têm ensinado essa atitude. Porém, o problema é que muitos dos que assim nos ensinam, dizendo que os cristãos devem preocupar-se somente com as coisas espirituais, muitos deles estão metidos completamente na política. Estão fazendo um trabalho político a todo instante, dando, entretanto, uma impressão contrária. Fecha aspas. Em sua teologia, Shaw considera que Deus age redimindo a vida humana e produzindo reconciliação dentro do processo histórico. E fica clara a elaboração de uma leitura da Bíblia marcada por uma teologia comprometida com os pobres e os oprimidos. Suas reflexões teológicas frente à crise eclesiológica, de um lado, impõem profundamente uma urgente e necessária reforma nas igrejas protestantes. E de outro, muitos se aproximam das intuições e aspectos apresentados pelo documento de Medellín e pelo caminhar teológico da Igreja dos Pobres. Antônio Gouveia Mendonça apresenta 4 pontos na reflexão teológica de Richard Shaw e a crise eclesiológica. Primeiro ponto. Não fazem nenhuma espécie de análise conjuntural. Não visualizam os grandes problemas sociais que a cercam. 2. Não superam o conceito de verdade e racionalidade, que as leva a separar a vida cristã, que é aquilo, viver segundo verdades racionalmente aceitas, e acidentes de percurso, contingências da vida material e moral. 3. Não superam o conceito de que as igrejas do norte têm essa verdade. 4. Perderam a leitura da Bíblia por causa da intermediação de doutrinas e de chaves hermenêuticas consideradas como verdades universais. Então, Antônio Mendonça ressalta, faz-se necessário que as igrejas se habituem a fazer análise conjuntural e se coloquem em sintonia com o mundo, que haja liberdade e profundidade nos estudos bíblicos e uma renovação na educação teológica com ênfase nos estudos bíblicos sem anteparos ideológicos, no estudo da história do pensamento cristão, sem perder de vista o contexto em que surgiram as grandes correntes e na elaboração de uma pastoral que sugere a consolação em favor da utopia do reino. Na próxima segunda-feira nós vamos conversar um pouquinho sobre o sujeito histórico da leitura da Bíblia a partir de Medellín. Você que ainda não tem esse livro, procure
comprar. Eu organizei junto com Neide Souza, Medellín, Memória, Profetismo e Esperança na América Latina. Para você entender as bases da teologia da libertação, é preciso entender Medellín. Espero vocês na próxima segunda-feira. Que o Deus da vida abençoe a você, toda a sua família. Um grande beijo, um grande abraço. Paz e bem, vida longa e próspera.